Decisões que movimentam humanos e seus negócios. E claro, eu estou com ele, o rei das decisões, que ajuda as pessoas a refletirem melhor. Né, Fernando? É por esse caminho? Refletir sobre como tomar uma decisão. Sim. E, ó, decisões que geram liberdade, porque liberdade é a palavra principal que a gente precisa ter nesse coração nosso aqui, para a gente poder tomar as melhores decisões possíveis. Nós vamos falar um pouco sobre isso com um grande cara aqui, um entrevistado maravilhoso, um grande amigo, que tem uma carreira muito parecida com a minha, né? Está tendo uma carreira muito parecida que eu tive no mundo executivo, antes de virar empreendedor. E estamos aí conectados pela confiança, né? A gente estuda a arte do confiar, né? E como transformar isso em negócios. Roberto Jabali, muito obrigado por estar aqui com a gente. Um grande prazer por você ter aceito essa nosso bate-papo aqui. E vamos começar com o Gabriel fazendo uma introdução maravilhosa sobre você. Já fiquei feliz que nós temos algo em comum, um desafio em comum, mas para você, espectador que nos acompanha, que tem deixado comentários, que tem compartilhado, aqui eu deixo o meu agradecimento em nome de todo o ecossistema do MoveOn. E vamos lá, com mais de 25 anos de experiência no setor financeiro, ele construiu uma carreira de sucesso em empresas multinacionais e brasileiras, com foco em liderança e gestão de risco. Atualmente atua como head de risco no Mercado Livre, onde apoia o crescimento da empresa através de uma forte parceria entre áreas de negócio e de risco, com uma abordagem centrada no cliente. Anteriormente, como chefe Risk Officer no Banco BV, liderou grandes equipes e iniciativas estratégicas para fortalecer a qualidade de crédito e a agilidade operacional. Ele acredita que a comunicação clara, curiosidade e empatia são cruciais para construir confiança e obter resultados em ambientes complexos. Sua paixão por esportes de resistência, como triatlon e maratonas, reflete seu compromisso e disciplina, enquanto sua experiência de mais de 15 anos com música aprimorou sua capacidade de ouvir e liderar de forma criativa. Por último e não menos importante, acima de tudo, acredito eu que seja um dos mais importantes, é um pai orgulhoso que encontra nos filhos a maior fonte de inspiração e aprendizado. Acho que eu nem mereço tanto, né, Manfio? Primeiro eu queria agradecer aí o convite para estar aqui com você. A gente vinha já há bastante tempo conversando sobre uma oportunidade como essa. Para mim é um prazer estar contigo aqui, estar com o Gabriel. Gabriel, a gente tem essa similaridade, né, de enfrentar grandes desafios como uma maratona. O famoso muro do quilômetro 30, né, Gabriel? A gente sabe quanto dói, né? Mas para mim é um prazer estar aqui com vocês, para a gente ter esse bate-papo, conversar, enfim, sobre aquilo que a gente achar mais interessante, conversar sobre mim, conversar profissional. Você já falou da música, a música sempre foi algo muito especial para mim. E nos últimos 10, 15 anos também o esporte tem feito um papel muito especial na minha vida. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Eu esperei, a hora que ele tava narrando aqui, eu achei que ele ia falar, e gol! Eu tava esperando ele chegar no... E agora gol! Mas não chegou no gol, porra. Como é que foi assim? O grande gol é ter vocês aqui. Nossa, bajulador, olha só, o garoto sabe tudo. Olha só, então, Jabali, vamos começar do fim? Né? Bora. Porque quando você fala em comunicação, né? Estamos aqui, você falou que é um dos pilares mais importantes que a gente tem, e eu concordo com isso. Estamos aqui também com um comunicador de altíssimo nível, que é o Gabriel, né? E que também dá aula sobre comunicação, já é mais uma questão em conjunto de vocês dois. De onde vem essa fala, essa sua percepção sobre a comunicação? Como que ela veio para a sua vida? E por que isso é colocado como um dos pilares mais importantes para você? Uma ótima pergunta, Manfio. Eu, ao longo da minha experiência profissional, eu sempre coloquei o tema de comunicação como um tema fundamental, e à medida que você vai evoluindo dentro da sua carreira, você vai cada vez percebendo mais que a comunicação ela passa a ser o trabalho, praticamente. Né? Isso tanto no ambiente corporativo, no ambiente de empreendedores também como vocês. Cada vez mais, isso foi uma ficha que, né, foi caindo ao longo dos anos. Você conversar com as pessoas, você ter a capacidade de se comunicar bem, você ter a capacidade de transformar algo
complexo em algo facilmente explicável para as pessoas que às vezes não têm tanto conhecimento sobre um determinado assunto, ele é fundamental, né? Então eu tenho dedicado bastante tempo, bastante atenção a esse tema de comunicação. Tenho incentivado muito dentro do meu papel de liderança, né, nas equipes com as quais eu trabalho, tentado colocar muito esse papel, né, essa importância que tem a comunicação, principalmente nos cargos mais executivos, né, onde você tem isso como uma característica importante. E acho que tem ajudado bastante, assim, né? E você falou para a gente começar do fim para o começo, né? Nesse meu novo desafio, eu estou no Mercado Livre há aproximadamente 90 dias, né? 3 meses. E acho que o desafio da comunicação tem ficado ainda mais importante para mim, porque é um desafio de trabalhar não só com o Brasil, né? Aliás, uma das coisas que me trouxe de volta para esse desafio foi a possibilidade de me conectar com outras culturas, com outros países, né? A gente tem uma presença muito grande na Argentina, no México, no Chile, outros países. E a comunicação, sem dúvida, é um fator crucial, né? Um fator muito importante para você estabelecer boas relações de negócio com esses outros países também. Eu acho super interessante, vindo você que é o expert de comunicação, eu já te passo a palavra, muito interessante a visão holística da comunicação, né? Então, depois você vai falar um pouco de uma fase da sua vida que você comunicou cantando, né? Então, sem dúvida. Isso é muito interessante. Mas comunicação, se você tiver o olhar integral, né, e holístico, são decisões, né? Cada palavra que sai da nossa boca são decisões nossas, a gente não percebe, né? Eu sempre trago para decisões porque eu acho que a gente tem que exercer o nosso livre-arbítrio, né? Que a gente é o maior presente humano. Eu vim aqui para decidir como? O que é livre-arbítrio? Decidir em liberdade. E a gente precisa olhar cada vez mais tudo que sai da nossa boca. E a gente não se comunica só com a boca, se comunica com o corpo, claro. Se comunica dizem até com coisas invisíveis, né? Que a gente não pode provar, mas certamente a gente se comunica. E comunicação tem a via de dentro, interna, que é você se conhecer, né? O autoconhecimento, para você saber cada palavra. Tem conhecimento humano, ela envolve conhecimento humano e técnico interno, e humano e técnico fora, que é ter compaixão pelo outro, entender o outro e saber o que falar para o outro entender. E aí, então, vai desafios de línguas, que aí a gente cresce. Então, comunicação é uma das artes mais lindas. Eu nunca falei sobre comunicação a primeira vez na minha vida, que eu estou falando de comunicação, aliás, né? Mas a gente percebe que a gente é comunicador por natureza, porque senão a gente não vence na vida, né? Claro. Então, Gabriel, o que você acha desse tema que você ama tanto, né? Diz um pouco desse que a gente falou aqui, como é que você complementa falar desse lugar holístico e integrativo da comunicação, que é como se fosse um bastão, né? Eu te dou alguma coisa e você recebe. É o que você faz com isso, né? Como que eu te dei isso? Como você devolve isso para mim? Como você passa isso para o outro? É lindo o negócio, né? Eu ganhei um grande presente do ecossistema MoveOn, que eu vou levar por toda a minha vida, que no fórum foi encontrar 33 almas humanas. E eu lembro que uma psicóloga falou para mim há uns 10 anos atrás: você pode estudar tudo, você pode se desenvolver em tudo, mas o tio Jung já dizia, ao encontrar uma alma humana, seja uma alma humana. E toda vez que eu encontro uma alma humana e eu busco esses pontos de conexão, tecnicamente nós podemos chamar de rapport, aí já começou a comunicação. Porque a comunicação, ela é uma decisão. A etimologia da palavra comunicação é tornar comum. Um músico, que eu quero saber que tipo de músico, com guitarra, eu venho da escola de samba, sou cristão, então eu entendo que a comunicação, ela vem de uma pluralidade de tomadas de decisões, e aí um grande professor me ensinou, o que é uma decisão? Um sim sem medo e um não sem culpa. Quando você começa a honrar aquilo que você carrega, mesmo sendo um faixa preta com um coração de faixa branca, essa comunicação flui. Obviamente, se levar para um ambiente corporativo, ainda mais do seu nível, nós sabemos que existe um outro conceito que chama-se construto social. O poder de quem fala, do estratégico para o tático, para o operacional. E aqui, observando no seu LinkedIn, que ele me deu algumas pistas. Claro. Como que a música te ajudou a ter uma escuta melhor? Porque às vezes nós ouvimos para responder. Agora, quando nós escutamos para entender, para mim, é o grande diferencial de uma boa comunicação. Como que a música colaborou para você nesse processo?
Você sabe que eu tive envolvido com esse universo, né, da música durante 15 anos da minha vida, pelo menos. E é engraçado porque a minha última experiência, vamos dizer assim, mais formal com a música, né, foi a minha banda. Eu saí dessa banda em 2012, né? E é engraçado que até hoje tem pessoas que me encontram e falam: e aí, você ainda tá na banda? Você ainda toca na banda? Não faz tanto tempo assim, então, né? Já 2012. Quase 13 anos já. Então, mas não é tanto tempo assim, te garanto. Mas é uma experiência tão marcante, né? E tão, em alguns casos, é uma experiência incompatível ou inesperada, né? Com um profissional que trabalha com gestão de risco. Não é? As pessoas me falam: cara, você é o último cara que eu pensei que fosse tocar numa banda, né? E isso tem até algumas pessoas que acham que eu não gosto de falar sobre o tema, né? Eu falo: não, cara, eu adoro falar sobre isso, porque é algo que fez uma diferença muito grande na minha forma de me colocar, né? A gente chegou a fazer apresentações para uma quantidade grande de pessoas. Então eu era o cantor da banda, né? Então não era que eu era o baterista da banda. Vai cantar hoje aqui. Não, essa é a única coisa que eu não faço. Ah, Fema. Mas você fica numa posição de exposição tremenda, né? Mas isso ensina muito, Gabriel. Isso ensina muito, porque você, de uma forma intencional, né? Você é obrigado a entender que tipo de conexão você tem que estabelecer com cada um dos públicos, né? Então, são diferentes audiências, né? Você vai tocar, sei lá, num evento para 5.000 pessoas, é diferente de você tocar num evento para 50 pessoas, né? Você tem diferentes expectativas dos públicos com as quais você está interagindo, e para fazer aquilo ficar interessante, você tem que se adaptar como comunicador, né? Então, isso me ensinou muitíssimo do ponto de vista de colocação, de presença mesmo. E é algo que eu trago até hoje, né? Você fazer parte de um grupo, né? Onde até a essência da palavra, né? O trabalho em grupo, o trabalho em equipe tá no centro daquilo que você está fazendo, ensina muito, né? Então é algo que eu gosto, tenho muito orgulho desse passado. Gosto quando as pessoas me perguntam até hoje. E sem dúvida é algo que marcou e me transformou muito. Claro que contribui para a vida profissional, né? Mas também do ponto de vista pessoal agregou muitíssimo para mim, né? Hoje eu tenho orgulho, de vez em quando, desculpa, um último comentário aqui. Eu outro dia teve um aniversário de uns amigos e a gente foi convidado, né, para tocar lá. E foi a primeira vez que os meus filhos, eu tenho filhos gêmeos, né, de 8 anos, foi a primeira vez que eles me viram tocar. E eles ficaram assim, sabe, um misto de não entender muito bem o que estava acontecendo, com orgulho, né, do papai que estava ali na frente e tal. Era um evento pequeno, mas dá muita satisfação isso. Mas que tipo de música, só para passar para você? Banda de pagode. De pagode? Banda de pagode. Ah. É por isso que é tão surpreendente. Caraca, eu sou sambista raiz. Por isso que Tem muitas surpreendente. coincidências, hein? Mas a origem disso, Gabriel, aonde foi? A gente tinha, na faculdade, eu estudei engenharia de produção na Escola Politécnica. 2. Mais uma coincidência. Mais uma coincidência. E lá na Escola Politécnica, isso até, enfim, a gente tem que falar, né? Em 1998, isso aí. Faz tempo pra caramba. A gente organizou uma bateria na escola, bateria de escola de samba. E eu tive um papel ali, né, de um dos fundadores. E a partir dali, quando você vai tocando em alguns outros eventos, né, você vai participando de jogos regionais, essas coisas, tinha uma demanda por uma banda de pagode, sabe? Naquele tempo era só confusão, né? As pessoas, enfim. E cada um foi desenvolvendo, né? Alguns foram entrando, outros foram saindo. Até que aquilo começou a ficar um pouco mais sério, assim, né? Começou a ficar um pouco mais sério mesmo. E a gente foi se dedicando, eu fui me aprimorando, fiz muita aula de canto, né? Não tinha a menor ideia como cantava, fui me aprimorando. E foi uma experiência muito legal. Então, isso veio lá do meu passado da faculdade,
Quando a gente precisava unir, né, a experiência da escola de samba com a experiência da banda de pagode. Mas eu já tive muitas outras bandas, porque além de músico eu já fui baterista também. Aliás, o meu início foi como baterista. Eu tenho muita facilidade para esse negócio de bateria, aprendi a tocar bateria sozinho. E teve uma época que isso começou a virar, é engraçado, né? Isso também te contribui do ponto de vista de gestão pessoal, né? Teve uma época da minha vida que eu tinha 4 bandas ao mesmo tempo. Banda de rock, banda de pagode, banda de tudo que vocês podem imaginar. Isso lá atrás, né? E eu comecei a entender que quando você exagera demais, mesmo em algo que você goste, tudo aquilo que é em excesso não te faz bem, né? Mesmo que seja bom. Então, mesmo esse tema lá atrás, o fato de eu ter tantas bandas, começou a virar um problema para mim. Então, a gente vai focando, a gente vai entendendo como as coisas vão evoluindo e acabou que virou uma experiência muito legal, algo que eu trago até hoje na minha vida. Se você tivesse criado essa banda antes de você ter entrado na Poli, eu entrei 10 anos antes de você ir na Poli, mesmo prédio, mesmo tudo, você será, seguido a carreira de engenharia? Não, assim, é uma boa pergunta. Mas eu convivi muito tempo no ambiente profissional, no ambiente bancário. Já trabalhava no Citi, trabalhava no Citibank, trabalhei em outras empresas também. E eu conseguia conciliar essas duas atividades, né? No início, claro, a banda como hobby, né? A banda como algo de diversão. E durante algum tempo as coisas conviveram, até que começou a ficar mais difícil, né? Porque a gente tinha, sei lá, show com a banda quarta-feira, 2 da manhã. Aí para trabalhar no dia seguinte era mais complicado, né? Eu tive um chefe uma vez que eu nunca me esqueço, ele falou assim, você tem que largar esse negócio aí, porque senão você não vai evoluir. A grande verdade é que eu consegui ter algo de muito positivo com a banda e graças a Deus as coisas evoluíram bem também no ambiente profissional, né? Eu fui capaz ao longo da minha carreira de me dedicar a coisas que me motivam, né? A parte do crédito, a parte da gestão do ciclo de crédito junto com a cobrança, a parte da gestão de risco, muita coisa legal que eu, de alguma forma, consegui também ter uma evolução interessante. Então, acho que não vejo que teria sido tão diferente do que foi. Acho que experiências muito positivas e uma contribuindo para a outra. A questão é que teu olho brilha na hora que você fala da banda, hein? Eu gosto. Eu gosto. Não é? Percebeu? O olho brilha, viu? O olho brilha. Não sei não que você vai voltar a tocar a banda já. Não, você sabe que há uns 2 anos atrás, eu me arrisquei e comprei um piano. Porque eu queria aprender algo diferente, né? E é engraçado porque a música, quem está envolvido nesse meio, a música tem muito a ver com a matemática, né? A música é pura matemática. Então, não é raro você ver engenheiros, aliás, tem muitas bandas de pagode aí, algumas estão até hoje, que são engenheiros tocando, né? Engenheiros, porque de alguma forma tem uma correlação forte, né, entre uma coisa e outra. E, enfim, eu comprei um piano porque eu estava a fim de aprender coisas diferentes, né? Acabou que eu não tive tanto tempo para me dedicar, mas é algo que me motiva também, é ter esse cérebro em constante desafio para o aprendizado. Naquele momento era tocar o piano. Hoje é aprender como funciona a maior empresa da América Latina de e-commerce, né? Então, acho que essa característica de sempre ter o meu cérebro pronto para desenvolver-se, né, do ponto de vista de aprendizado, de conteúdo, para mim é algo fundamental, algo que eu não abro mão. O Fernando, ele me deu um grande presente esses dias. Ele compartilhou comigo todo o acervo dele de estudos. Dá para criar uns 14 livros. E eu vejo nele uma pessoa muito confiante e generosa, porque construiu o que ele construiu. Sem dúvida. E o que eu achei interessante sobre o estudo do Otto Scharm, da teoria U, é exatamente essa capacidade de deixar ir para deixar vir. E eu aprendi isso no Império de Casa Verde. Eu desfilei 16 anos. Olha que legal. Eu tocava surdo de primeiro, microfone
era no meu surdo algo atípico, porque geralmente você tem nessa posição as pessoas que vivem da música. E eu comecei a apreciar a escola de samba em seus... não só na bateria, mas em todos os seus departamentos. Claro. E a harmonia, ela tem esse lugar decisório, que eu sei que o Fernando gosta muito, ele fala muito sobre cultura decisiva, cultura invisível, porque você pode ter tudo numa escola de samba, mas se você não tem harmonia, as coisas não fluem. E hoje, Fernando, nós vemos as empresas passando por tomada de decisões. Esses dias no US Open, um amigo pegou o boné de uma criança, gerou uma polêmica muito grande. Como você observa o contexto atual que nós estamos vivendo, a importância de uma clareza para uma cultura, para uma tomada de decisão, que é a área onde você domina, até trazendo um viés teórico que você sabe que eu amo, por exemplo, da teoria U. A teoria U é gozado, assim, a gente fala de coincidências na vida e da comunicação que a gente não vê acontecendo. Fazia tempo que eu não falava, falei de teoria U hoje de manhã, né? Então é muito interessante que a teoria U, do Dr. Sharma, ele criou toda uma teoria social baseada na respiração. Depois eu quero entrar no tema matemática, porque hoje vai longe aqui. E o que é a teoria U, né? Ele fala assim, inspira, deixa aí o que não te serve. Conecte-se com a presença, sabedoria, divino, espiritualidade. Expire o que é melhor para o mundo. Legal. Esse é o U. E aí eu criei a Jornada U, estudei que é essa transformação em 7 passos, onde eu falo, confia primeiro em você, entra na presença para você responder ao mundo de forma livre, sem vieses, né? De uma forma amorosa, sem os vieses do medo, vamos dizer assim. Então, essa é a Jornada U, vem disso aí da teoria U, que são 7 passos. Então, esse U mudou totalmente a minha vida a hora que eu vi isso. Eu falei assim, cara, o cara conseguiu incorporar numa prática de meditação minha, que eu fui fazer, ele incorporou todo o significado das decisões corporativas, né? Porque na hora eu conectei com decisão. Porque tudo que a gente faz é uma decisão. Então, a hora que você começa a decidir o que você vai colocar no mundo, esse U tem que estar presente o tempo todo, né? E, enfim, passei a falar disso que você sabe já. E esse lance, né, que aconteceu lá no US Open, que eu até postei também, porque tem que estar na trend, né? Você tem que mostrar um pouco o seu trabalho. Para mostrar o trabalho, você tem que fazer um monte de coisas que não necessariamente seria o que você mais gosta, né? Mas, assim, cantar as músicas mais amargas, às vezes, né? Claro. E assim, eu falei, poxa, mas assim, é uma decisão dele, né? E da onde vem uma decisão dessa? Né? Da onde vem uma decisão dessa? Porque, assim, ela é consciente? Lógico que não, é inconsciente. Né? É óbvio que uma pessoa em sã consciência, né, não faria isso. Então, da onde vem? Ah, ele é ruim, ele é isso, ele é aquilo. E começou o apedrejamento, né, de Judas lá, né? Então, assim, não, assim, todos nós, se não tivéssemos uma câmera na frente, talvez poderíamos ser pegos em decisões inconscientes. Não estou dizendo que desse tipo, não estou classificando se é ruim demais ou... É ruim, né? Mas, assim, o que a gente não faz sem perceber? No caso, ele tirou o boné, uma atitude praticamente agressiva a uma criança. Mas e outras falas que a gente não tem no dia a dia do trabalho, né? Na hora de liderar, na hora de ouvir alguém que a gente não consegue nem ouvir porque está pensando em outra coisa. E por aí vai o mundo das decisões. Porque é eu que decido não ouvir, eu que decido falar assim ou assado numa reunião, é eu que decido usar a palavra X ou Y, né? A música que eu canto, eu que decido. E aí você falou uma coisa que aprofunda um pouco esse papo aqui, que tem a ver com a teoria U, que é um triângulo, né? Que o triângulo é um desenho matemático, né? Que é a matemática, o que tem a lógica. Eu me lembro uma vez, acho que não sei se eu já contei aqui, eu estava seguindo um cara, chama Prem Baba, eu li o livro dele de propósito, achei muito bonito o livro dele, e na época eu o segui assim, e aí tinham situações meio... nos retiros, onde as pessoas veneravam um pouco, para mim um exagero da forma como se lida com um líder espiritual, para mim é diferente, né? Uma coisa de respeito, mas não precisa necessariamente fazer. Enfim, isso é uma visão minha. Daí eu cheguei para ele e falei assim, olha, vou te dizer uma coisa, eu li os seus livros, eu vi o livro que está por trás de toda a sua teoria, que é um livro de uma psicografia, que chama Eva Pierracos, chama Não Temas o Mal. Quando eu li esse livro, minha vida mudou.
Quando eu li esse livro, Não Temas o Mal, falei, o que é o mal? Minha vida mudou. Daí eu falei para ele, então, tudo para mim é muito matemático. Então, assim, eu só gostei disso porque é matemática. Eu sou matemático, queria ser matemático, estudo engenharia, faço modelagem de crédito. Então, para mim, esse é meu mundo, né? E aí ele olhou para mim e falou assim, mas espiritualidade é matemática. Todo, né? Tudo é matemática. Da onde você está tirando que não é matemática? E isso mudou minha vida. Dessa fala dele, ele estava lá, sentado no canto, e eu falei assim, mano, tudo a ver. E você fala música matemática. Sim. Como é que a gente explica? Porque assim, que eu tenho tentado falar para o mundo hoje, né? Que eu não mudei de trabalho. Eu faço de gestão. O que eu trabalhei? Gestão de riscos de decisões. Aplicado umas técnicas, uma base de dados e se confia ou não naquilo que eu vou entregar. Eu faço a mesma coisa. Só que mostrando para as pessoas um pouco hoje, além de fazer isso ainda, fala, cara, como é que você toma decisões no dia a dia? Também é um modelo estatístico, né? Também é uma coisa que vem de uma base de dados. Tem variáveis distorcidas, enviesadas, tem variáveis de todos os tipos. Mas a gente não observa. Diferentemente de uma base de dados num computador que você coloca e pede para ele. Aqui, no caso, somos nós que vamos ter que avaliar isso aqui. Claro. Né? Então, como é que você explica que música é matemática? Olha, no caso da música, é engraçado porque eu nunca tive uma dedicação tão intensa à teoria musical. Mas para poder avançar, né, um pouco mais e ter um pouco mais de contexto a respeito de tudo aquilo que eu estava fazendo, eu me dediquei durante algum tempo à teoria musical, né? Então, quando eu coloquei, né, que música é matemática, é porque quando você se depara, né, com as escalas, com toda a harmonia que você tem, quando você estuda um pouco isso, cada uma das composições que você tem possíveis, né, dentro de um campo harmônico, elas têm muito a ver com correlações matemáticas. Então, quando você pega uma escala, quando você pega uma nota maior, uma nota menor, tudo isso ela tá correlacionada a quase que fórmulas matemáticas, né? Correlações matemáticas que explicam um som que, no fim do dia, torna-se agradável para as pessoas ouvirem, né? Então, tem tudo a ver com isso que você colocou. Acho que essa proximidade, né, com a matemática, né, com esse campo da engenharia, é um pouco do que também me apaixona, né? Então, por isso que eu tenho buscado. Ainda não desisti de tocar o piano, não estou longe ainda do nível que eu quero, mas eu acho que é um pouco dentro desse contexto que eu entendo que a música tem muito a ver com matemática também. É claro que se a gente expandir para você, né, e para o teu trabalho, né, já que a gente falou que espiritualidade, música, gestão de risco é matemática, comunicação também é matemática, né? Comunicação também é matemática. E para que quem não goste muito ou confunda a palavra matemática, a gente pode usar talvez a palavra lógica, seja um pouco mais branda, claro, né? Tudo tem uma lógica por trás, né? E nem sempre a gente não descobre essa lógica. Às vezes quando descobre, isso não tem lógica. Tem. Então, tem uma lógica o cara tirar o boné da criança? Tem uma lógica, né? Ele não vê, as pessoas talvez não veem, mas está claríssimo. E se a gente conversar com ele, fizer uma entrevista, vai descobrir qual é a lógica. Né? Eu estava participando de um treinamento na Califórnia. Uma das grandes oportunidades que eu já tive dentro do Mercado Livre, uma experiência incrível lá em Stanford, tem muito a ver com os fundadores. E um dos professores, ele colocou de uma forma tão simples que para mim, assim, abriu a minha cabeça. Ele falou, as pessoas complicam demais para dizer o que é uma estratégia. O que é uma estratégia? A estratégia tem a fórmula aqui. Ele falou o seguinte, a estratégia é uma lógica. Qual é a lógica que você tem para chegar ao teu objetivo? Essa é a tua estratégia. Perfeito. Então, assim, não confundam demais as coisas para dizer assim que você tem o abstrato e o técnico. Não, qual é a tua lógica para chegar do outro lado? Essa é a tua estratégia. Foi tão simples que me movimentou, né? Eu guardei aquilo de uma forma incrível, acho que pela simplicidade com que ele colocou. Então, tem a ver, né? Tem a ver com todos esses conceitos que a gente está colocando.
É tão interessante nós pensarmos como as coisas elas se associam. Eu sou admirador do Martin Seligman, você sabe, fundador da ciência do caráter comportamental. Ele era o presidente da APA, Associação de Psicologia Americana, e ele queria entender o que as pessoas tinham de melhor. Existem 24 características de assinatura em 6 grandes virtudes, e uma delas é a transcendência. Seja pela música, seja pela corrida, seja por um momento de inspiração e apreciação, como o Fernando falou. E nós temos algo Seja em pela comum. gestão de riscos. Seja pela gestão de riscos. O Fernando, ele comentou algo comigo, que você é um admirador de esportes. E nós temos algo em comum, que é a Maratona de Chicago, em 2019. Descobrimos isso agora. Descobrimos recentemente. Alguns vão chamar de coincidência, para outros sincronicidade. Aí fica a critério do cliente. A lógica de cada um. A lógica de cada um. Como você chegou no esporte e que o esporte forjou, moldou para você lidar em momentos desafiadores, em momentos de risco, vamos dizer assim? Claro. Assim como a música que a gente comentou agora, o esporte ele também ensina muito, né? Eu falo não só por mim, mas falo, por exemplo, dos meus filhos, né? Eles estão desenvolvendo, eles estão naquela infância onde eles estão desenvolvendo todas as percepções de mundo, as relações entre as pessoas. E eles participam lá, nos finais de semana a gente vai para o interior, tem um grupinho de futebol que eles participam. E é incrível como eles aprendem, eles se desenvolvem com esse ambiente. Comigo não foi diferente, né? Eu comecei eu tenho uma medalha, a minha primeira medalha é de uma prova de 10 quilômetros que eu fiz. Tem muita gente que fez essa prova. Foi em 2004, então aí a gente já vê que faz tempo, né? Chegada no Jockey, eu não acreditava, né, que eu tinha feito 10 quilômetros. Então uma medalha laranja, assim, todo mundo tinha camiseta na época e tal. E desde então, eu peguei para mim esse tema dos esportes como o meu foco em objetivos maiores, assim. Eu nunca acreditei que eu pudesse correr uma maratona. Assim como antes de eu ter meus filhos, eu estava muito focado no triatlon. Assim como eu nunca acreditei que eu pudesse fazer um Ironman. Mas, ao mesmo tempo, isso é o que me motivava. O fato de você, no fundo, você ter assim, será que eu vou conseguir fazer esse negócio? Era o que me motivava, assim, sabe? Talvez tenha a ver com essa característica que eu coloquei da minha curiosidade, né? Uma curiosidade de aprender até onde vão os limites, né? O esporte ensina muito nesse sentido. Ele te ensina disciplina, ele te ensina foco, ele te ensina relação com as outras pessoas. Ele te ensina a você ter autoconhecimento. Eu passei, todos nós, né, passamos pela época da pandemia, e o esporte me ajudou muito do ponto de vista psicológico também, né? Não só a mim, há muitas pessoas, né? Então o esporte ele ensina muito. O desafio, né, de você se propor a fazer algo que a princípio parece uma loucura, até hoje, né? Você tem essa experiência. A gente fala com as pessoas, fala assim, mas uma maratona? Quantos quilômetros, né? O pessoal fala da maratona de São Silvestre, que é a maratona de 15 quilômetros, né? É a única maratona que tem 15 quilômetros. Então o pessoal pergunta, mas você vai fazer uma maratona? 42 quilômetros? Fala, toda maratona tem 42 quilômetros, menos a de São Silvestre. E nesse aspecto, parece uma loucura, né? Quando você faz uma prova de triatlon tão longa quanto essa que eu fiz em 2017, um pouco antes dos meus filhos nascerem. As pessoas falam que você... Deixa eu ver se eu vou conseguir falar isso de uma forma correta. Você corre o que é longe para fazer de carro. Desculpa, você nada o que é longe para fazer a pé, você corre o que é longe para fazer de carro e você faz de bicicleta o que é longe para fazer... não sei, depois a gente corta essa parte aí que eu vou pegar o ditado. Mas é interessante porque são distâncias tão surreais, né? Você passa 12 horas do teu dia fazendo um esporte, é um negócio maluco. Mas
ao mesmo tempo que parece tão desafiador, ele traz todo esse aspecto da motivação a você se dedicar. E você só consegue chegar se você tiver um nível de dedicação e disciplina necessário. Senão você não chega. Senão, uma vez a minha primeira maratona, eu ainda morava fora do Brasil. Foi uma maratona nos Estados Unidos, eu morava perto ali, morava na Cidade do México. E eu vinha de fazer o Iron. Então eu falei, cara, estou preparado, imagina. Fiz o Iron, vou fazer a maratona. Eu meio que, sabe, não dei o valor que merecia, não dei o respeito que merecia uma prova desse tamanho. E de todas as provas que eu fiz, foi a única prova que o muro do quilômetro 30 me pegou em cheio. Me pegou em cheio. Eu passei ali, quilômetro 31, por ali. É engraçado, o teu corpo não responde mais. Então você começa a caminhar. Fala, não, mas eu quero correr, mas o teu corpo não te deixa correr. Nunca tinha sentido isso. Então esse foi talvez um dos grandes ensinamentos que eu tive do esporte, que foi você respeitar os teus grandes objetivos. Isso vale para o esporte, isso vale para uma grande reunião, uma reunião importante que você tenha, vale para visita em um cliente potencial muito importante. É você se preparar com o devido respeito que aquela meta demanda, né? Uma vez eu escutei, como muitas pessoas que existem hoje por aí, a gente tem a ansiedade como um dos males presentes aí, né? E todo mundo fala, não, você tem que se acalmar. E outro dia eu escutei um negócio que também me movimentou muito pela simplicidade. Fala assim, o contrário da ansiedade não é a calma. O contrário da ansiedade é a confiança. Então, quando você está confiante, claro, né, você ganha essa confiança baseada no respeito que você tem para um grande objetivo, seja se preparar para uma reunião, seja se preparar para uma grande prova, você ganha uma confiança, né? Você gera uma confiança de que estou preparado para este objetivo. E com isso, normalmente você passa a ter mais sucesso nas coisas que você se dedica. Vou ter que falar, né? Eu falo que a ansiedade é desconfiança. Olá. E por que é desconfiança? Porque você está querendo antecipar uma coisa do futuro. Você não confia que ela vai chegar naturalmente. Incrível, né? Eu falo exatamente isso no trabalho que a ansiedade... O que é reclamação? É querer mudar o passado. E o que é a ansiedade? Querer antecipar o futuro, né? Então, assim, se a gente pensa na presença como base de tudo, né? E eu observo você muita presença, né? Já você tem essa característica. Eu conhecia pouco você da turma, né? A gente tá a geração de trabalho defasada, eu tô na sua frente aí, acho que 10 anos, por aí. E então você veio de uma outra turma, praticamente seguindo os caminhos parecidos, profissionais. E toda vez que eu falei com você, mesmo sem ter intimidade nenhuma, que hoje a gente tem um pouco mais, o seu atendimento sempre foi tão respeitoso, né? E me arrepia aqui, me emociona, porque eu tô tendo a oportunidade de falar isso, não estava preparado para falar isso, mas tô tendo a oportunidade de falar isso, porque todas as vezes que eu falava com o Jabali me atendia dando sua plena atenção. E às vezes tentava falar mais rápido, né? Quando eu pedi uma reunião com a turma dele, ele me levou, né? Então, assim, quando eu estava na FAICO, na época que a gente se aproximou um pouco mais, e sem se conhecer. Então, assim, é uma coisa que eu admiro em você toda vez que eu falo com você, né? Quando você está ocupado, você está ocupado. Quando você está presente, você está presente, né? Não é assim, só tem 2 minutos, né? Vamos falar rápido. Não existe isso. Você está presente. Com certeza isso tem tudo a ver com o esporte, com a música, né? E com sua característica humana também. Talvez você esteja uma alma velha, né? Mas aquelas coisas assim. Alma velha. O nível de maturidade seu. Então, eu queria te agradecer, né? Eu que agradeço, imagina. Por ser essa pessoa, porque eu acho que você encanta muita gente. E hoje você toca bandas também, porque você toca... Falar um pouco de profissional, né? Você toca equipes, né? E tenho certeza, não conheço, mas tenho certeza que suas equipes devem te admirar muito, né? E conta um pouquinho, então, esse meio profissional seu, né? Onde você chegou, que você pretende, porque você mudou um pouco a rota agora, tal. Conta um pouquinho desse seu lado engenheiro de riscos. É engraçado, né? Eu ao longo da minha carreira, uma coisa que não mudou é eu sempre ter algum tipo de inquietação, assim, sabe? De buscar o aprendizado
até um certo nível que eu entenda que já estou pronto para ir para o próximo aprendizado. Isso foi uma constante na minha vida. A gente fala, pô, mas eu fiquei 17 anos no Citibank, né? 17 anos? Então você estava bem confrontado. Não, mas porque lá mesmo dentro do banco, se eu bem me lembro, não fiquei mais do que 3 anos, 4 anos num mesmo, que a gente fala que é o ciclo, né? Sim. Numa mesma função. Então, foi desde o banco de varejo, passei pela financeira, passei pelo hub de operações, passei pela estratégia, passei pela parte de gestão do crédito de varejo, né, como diretor. Depois tive a oportunidade, em 2017, de trabalhar no México. Então, sempre quase mini experiências dentro de uma mesma empresa, né, talvez por coincidência. Mas eu sempre busquei um pouco desse aprendizado. Que é um pouco a característica do Citibank, né? Ele tem essa... Ele tem essa lance de escola, né? Ele tem esse... Até hoje, muita gente da tua turma, da minha turma, está distribuída pelo mercado hoje, pessoas de altíssimo sucesso, altíssimo impacto. E então isso é o que me motivou, muitas vezes, a fazer as transições que eu fiz ao longo da minha carreira, né? Eu sempre quis ter uma experiência internacional. O Citi me proporcionou isso, né? Fiquei 3 anos na Cidade do México, que tem muito a ver com São Paulo, mas também é muito diferente de São Paulo, né? Em vários aspectos, assim. Uma cultura fascinante do México, incrível o cuidado que eles têm com o próprio patrimônio deles, né? As cidades ali perto, os temas religiosos, é muito interessante o cuidado que eles têm com isso. E ao mesmo tempo, foi... Né, essa minha experiência fora foi uma experiência pessoal também muito grande para minha família, né? Fui para lá, meus filhos eram bebês, tinham 3 meses de vida, então foi uma super experiência. Depois a gente voltou para o Brasil, muito pela proximidade que estava fazendo falta com a família, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso ali fora. Quando eu fui para o Banco Votorantim, quando eu fui para o BV... México, BV. Do México, eu tive uma passagem pelo Santander, foi bem ali no começo da pandemia. Durou pouco tempo, porque eu tive o convite do BV para uma posição que era bastante abrangente, né? Que era a posição de CRO do banco. Então, eu vinha de uma carreira mais focada no ciclo de crédito, né? Prevenção à fraude, crédito, cobrança, tudo aquilo que a gente conhece. E o BV me deu a oportunidade, sou muito grato a eles até hoje. Me deu a oportunidade de conhecer um guarda-chuva muito mais amplo do que eu estava acostumado, né? Então, eu passei a gerir gestão de crédito corporativo, que é um bicho completamente diferente, grandes empresas, médias empresas. O banco tem uma presença grande também em fundos de direitos creditórios. Essa experiência foi incrível e também de gerir outros tipos de risco, né? Risco de mercado, risco de liquidez, risco de capital, integração com a tesouraria. Um mundo, sabe, muito mais amplo daquele mundo que eu estava acostumado. E num banco que te dá a possibilidade de ter esta visão bem ampla, né? Não é um banco gigantesco, também não é um banco pequenininho. Então, já era um banco, é um banco muito relevante. Tem uma proposta digital em crescimento muito interessante, então isso me agregou muito. Eu participei de uma virada organizacional que o banco fez para essa organização voltada ao desenvolvimento de produtos, né? Então, para um banco já estabelecido, um banco que tem 30 e poucos anos, fazer uma virada como essa para uma organização totalmente voltada ao desenvolvimento de produtos através de tecnologia foi uma experiência incrível para mim. E eu busquei aproveitar isso numa posição de protagonismo, numa posição de participar, entender, me dedicar. Eu sempre fui um entusiasta do ágil, né, do modelo ágil. O que a gente fez lá foi muito além do ágil, né? Foi entender como é que a governança ao redor do tema poderia funcionar, como é que isso se aplicaria a você desenvolver coisas que realmente você saiba que sejam relevantes para os clientes, né? Um modelo de operação bem diferente do que o banco estava acostumado, uma transformação cultural, de alguma forma. Você implementou o Manifesto Ágil? Implementamos. Que legal. Já existia alguma coisa lá dentro, que eram as bancadas ágeis. E todo esse tema do ágil, ele permeava a organização
voltada ao desenvolvimento de produtos, né? Então, você escutar o cliente, colocar isso dentro de um backlog, trabalhar com tecnologia junto com o produto, nessa visão compartilhada, né? Nessa visão da tríade, né? Tecnologia, gestão de produto e experiência do cliente. Trabalhar nisso de uma forma real, na prática, né? Então, foi uma oportunidade que eu tive e eu sabia que eu estava num ambiente em que eu poderia agregar muito de conhecimento de tecnologia e de desenvolvimento de produto para minha carreira. Então, eu aproveitei isso com unhas e dentes lá dentro. Houve mudança na entrega de valor? Porque o que eu percebo, ainda mais quando vem algo envelopado com uma visão americana, Claro. é que, não que aconteça no Brasil, mas nas empresas de outros lugares, eles querem uma bala de prata. É interessante essa mentalidade que quando você tem a teoria e consegue levar para a prática. Você sentiu que a entrega de valor mudou, conseguiu aplicar? Olha, cada lugar tem a sua característica, né? E essa transformação que foi feita no BV, ela também criou a sua própria identidade, né? Criou sua própria identidade e do ponto de vista de desenvolvimento de proposta de valor, é só ver o banco até 4, 5 anos atrás não tinha nada de um banco digital e hoje é um banco digital consolidado, em crescimento, né? Então, você sair de uma empresa que tinha um caráter mais transacional para uma empresa que criou um caráter muito mais relacional, né? Métricas de custo de aquisição de cliente, métricas de custo de serviço, receita média por cliente ativo. Você tem uma série de métricas e de experiências, de contextos que foram criados a partir dessa mudança, né? E que fizeram o banco, enfim, o banco foi eleito o melhor banco para se trabalhar agora. Então, é uma experiência incrível. E é engraçado porque tudo isso também despertou em mim... eu sempre tive um lado meio geek, assim, sabe? Um lado meio tecnologia. E eu não tinha, até então, a experiência de trabalhar numa empresa nativa digital de verdade, né? E nas conversas que eu tive com o time do Mercado Livre, eu fui, primeiro, conhecendo muito a cultura da empresa, cultura fascinante, assim, fascinante, desde sair de um trabalho dentro de uma garagem lá em Buenos Aires para ser a empresa do maior valuation da América Latina. É impressionante, incrível, assim. E com uma capacidade de disseminar cultura impressionante. Então, isso foi muito impactante para mim, conhecer a cultura. E, segundo, né, a oportunidade de trabalhar numa empresa em que a tecnologia vem primeiro. Né? A tecnologia vem primeiro no sentido de... é uma nativa digital de verdade, assim, sabe? O meu papel hoje, que é um papel de gestão de riscos, eu tenho o privilégio de ter atuação não só sobre os riscos do mercado pago, mas também os riscos financeiros que estão no mercado livre também, no business de e-commerce, né? No business de logística, enfim. É muito interessante porque é um universo de conhecimento muito amplo, muito vasto e que me trouxe uma energia, né? Uma motivação para aprender, para contribuir, né? Para trazer o meu conhecimento também lá para dentro, que foi único. Então, essas acho que foram as variáveis que alimentaram as minhas decisões para estar onde eu estou, sempre com muita curiosidade, né? Com algo interessante para se fazer. O protagonismo que você destacou, se você puder deixar uma orientação, principalmente para o jovem que está iniciando a sua jornada. Nós temos hoje uma audiência bem plural, né, Fernando? Que me deixa feliz. Pessoas maravilhosas, extraordinárias que passam por aqui, assim como você. Minha avó, ela passou algo para minha mãe que a dona Márcia passa para mim. Ela fala: Gabriel, a humildade antecede a honra. Você percebe que quanto mais humilde a pessoa for em conseguir se reinventar, trazer com generosidade... Sinto muito feliz por esse momento. Obrigado, viu, Fernando? E vou deixando aqui já meus agradecimentos finais. O que torna um profissional protagonista pela sua experiência, pelo seu ponto de vista? Olha, Gabriel, acho que tudo tá ancorado em alguns pilares que para mim são fundamentais, né? Primeiro, a gente falou muito sobre o respeito aos teus objetivos. Né? Uma vez que você defina, você se prepare para aquilo.
E se preparar significa você ter intenção em desenvolver alguma coisa, né? Eu tenho a intenção de, sei lá, estudar um material para alguma reunião. Eu tenho a intenção de aprender como correr mais rápido. Eu tenho a intenção de, sei lá, aprender a letra de uma música que eu tenho que tocar no fim de semana. Isso demanda esforço. Demanda esforço. Então, uma vez que você se prepare, né? Uma vez que você tenha, você vai ganhar confiança. Acho que tem muito a ver com você exercer a liderança e ter a gente falou de generosidade, né? Ter a generosidade de transmitir isso de forma genuína para as pessoas. O meu maior orgulho hoje não é, sei lá, tá onde a gente está como posição, etc. O maior orgulho é quando a gente vê as pessoas que trabalham com a gente estarem em posições de sucesso. Não é engraçado isso? A gente olha, assim, o nosso sucesso, é lógico que é legal, a gente gosta, né? É bacana. Mas quando você vê pessoas que trabalharam com você em posições de destaque também, em posições de sucesso, né? Pessoas que estão bem profissionalmente, estão bem do ponto de vista pessoal, isso traz uma satisfação. Então, acho que essa liderança genuinamente de gentileza, né? De você compartilhar isso é algo, para mim, também fundamental. E por último, acho que é o tema da curiosidade, né? Que a gente falou, é você se manter curioso. Teve uma das pessoas que eu trabalhei, eu fiquei muito contente o dia que ele falou assim, cara, você é um cara genuinamente curioso, né? Ou seja, um cara que busca mudar a forma como você pensa ou melhorar a forma como você pensa através de buscar um entendimento melhor sobre as coisas, né? Isso é curiosidade. As pessoas falam de inovação, né? Tem tudo a ver com curiosidade, né? Você inova quando você é curioso o suficiente para entender o que aquela mudança pode proporcionar de positivo. Então, acho que esses pilares, quando bem compostos, né? Eles fazem com que você se torne protagonista, né? Protagonista da tua carreira, protagonista da tua relação familiar, protagonista daquilo que você gosta de fazer. Uau. Isso é muito legal. Olha, sensacional. Estou bastante mexido hoje, porque assim, você fala tudo que a gente tem falado, né? Você vê que assim, eu falo em épocas de IA, o grande diferencial é IA2. Daí o nego fala assim, mas o que é IA2? Ué, o que supera o IA, o que comanda o IA. Mas o que significa IA2? Ah, você quer saber o que significa a sigla? Então eu te digo qual é. Intenção, atitude de confiança. Não, intenção, atenção e atitude. Olha lá, é isso aí. É o que você falou, né? E tudo começa... Primeiro slide meu. Você não quer trabalhar comigo? Não, mas vamos trabalhar junto. O primeiro slide meu, curiosidade. Né? Sim, seja curioso sobre quem? Sobre você primeiro. Sim. E aí eu escrevo assim, seja curioso sem julgar. Porque a hora que você julga, você mata a curiosidade. Né? Então a curiosidade é uma observação atenta, sem julgamentos. E o que traz por trás disso, né? Uma intenção muito clara de se colocar à disposição daquilo para entender, confiança para esperar entender o significado, e aí na atitude eu falei de liberdade para atuar da melhor forma possível. E quando eu falo de liberdade é porque a gente está enviesado, a nossa mente está enviesada de ansiedade, um monte de outras coisas. Então a liberdade mesmo, o verdadeiro sentido da palavra, né? E nesse mundo da IA, né? A gente não poderia deixar de falar da IA, né? Porque a IA tá aí, né? Eu falei que eu tenho um lado meio geek, né? Um lado meio tecnologia. Eu sou meio fanático por esse negócio da IA. Mas com cuidado, né? Com o devido cuidado. Eu já fiz os meus web apps, né? Os meus aplicativos para a internet sem escrever uma linha de código, né? Todas aquelas coisas que a gente fala. Outro dia eu escutei um negócio também que mexeu comigo, foi bem polêmico, assim. Falou que em épocas de inteligência artificial o que a gente precisa mais é a inteligência natural. É o IA2. É o IA2. Então, o que significa isso, né? Os modelos, né? A gente escuta bastante, a gente se desenvolve muito nos diferentes modelos que você tem por aí.
GPT, Gemini, Grok, por aí vai, né? Tem um monte. Eles estão cada vez melhores, mais impressionantes e cada vez eu me convenço mais que você utilizar isso a teu favor demanda o teu critério. O teu critério. Você precisa saber pegar aquela informação e transformar aquilo em valor, né? Mas óbvio, é algo impressionante, né? A gente tem uma atenção muito, muito forte a isso dentro do Mercado Livre. Acho que tem um poder transformacional enorme, mas na minha cabeça a inteligência natural ela ainda é dominante, né? Ela ainda é algo fundamental para você realmente gerar valor a partir destas ferramentas novas. Ainda, e na minha visão, sempre será, né? Com certeza. E IA2, essa símbolo, intenção, atenção e atitude, que eu brinco de IA2, né? Na realidade, é a definição do quê? De mindfulness, né? Mente plena. Então, hoje, mindfulness, todo mundo define como intenção, atenção e atitude. Perfeito. E a hora que você junta essas três, né? No pensar, sentir, agir. Né? Intenção no pensar, então no sentir, presença, e no agir, atitude. É uma conexão antroposófica que eu faço no meu trabalho, e meu trabalho é isso, basicamente é isso. Perfeito. Né? Pensar, sentir, agir o tempo todo, que é o U, né? Pensa, né? É a mesma coisa. Então, cara, foi muito gostoso ter esse papo, né? Eu acho que é pouco tempo para tanta grandeza. Gostei muito também, obrigado pela oportunidade. Viu? Estou admirado, obrigado, viu? Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Manfio, Gabriel, prazer estar com vocês aí. Quando precisarem, estamos super à disposição. Faremos outro, né? Não tem jeito. Precisa. Faremos não um terço aqui, né? Fernando, saideira. Eu recebi uma pergunta no nosso direct. Por que podcast? Não sei se você sabe, no Brasil, 50 milhões de pessoas consomem podcast. Seja para informação, seja para tomada de decisão. E as empresas, segundo uma grande consultoria, ainda ela não está aqui, não vou fazer o merchan, tem um estudo que nos próximos 2 anos movimentará 300 milhões de dólares. Com isso, nós temos espaço. Para você que quer divulgar, quer vir fazer parte desse ecossistema, fala um pouquinho para nós, por favor. Espaço de estar com o seu logo patrocinando aqui o nosso MoveOnCast, né? Porque a gente bota energia aqui e a gente está buscando também patrocinadores, né? A gente começou faz 1 mês e meio, né? Estamos crescendo e trazendo bastante conteúdo para as redes e para você refletir. Um conteúdo diferente, que traz um pouco de propósito, de intenção, um pouco de conhecimento humano e também a carreira, né, e jornada de grandes líderes. Tudo isso junto aqui no MoveOnCast. Então a gente convida você a pensar sobre um possível patrocínio, botar sua marca aqui e talvez, por que não, pode indicar pessoas para estar aqui com a gente também. Então estamos abertos a isso agora, tá bom? Muito obrigado, Jabri, por estar aqui. Grande, meu amigo e querido Gabriel. Nome de anjo, mas é grande. E tamo junto, é isso aí. Até o próximo MoveOnCast. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.